Então, estamos aqui para mais uma. Ó, o tamanho da minha Bíblia. Estamos aqui para mais uma leitura do livro de Jó. Estamos caminhando no livro de Jó, experimentando com Jó o sofrimento, a angústia, a traição de amigos, o julgamento de amigos. As nossas dúvidas, as dúvidas de Jó são as nossas mesmas dúvidas. Os nossos questionamentos hoje são os mesmos questionamentos de antigamente. A gente não mudou nada. Cafezinho? Cafezinho com manteiga. A melhor coisa quando você está um pouquinho resfriado é você faz um cafezinho, um pouquinho de açúcar e coloca manteiga. Aí fica bem gostoso, ajuda na garganta, é ótimo. Então, todos os desapontamentos que uma criatura pode ter, já teve aqui nessa experiência dele, como nós também temos. Quantos de nós já passamos por situações iguaizinhas a essa que já está passando? De sofrimento, de tristeza, porque a gente não pode medir o sofrimento das pessoas, né, gente? Não tem como. Uma coisa desse tamanhozinho para você pode ser desse tamanhozão para outra pessoa. Então, é uma coisa que a gente não tem como medir. Por isso que eu digo que sofrimentos que nós passamos, como Jó passou. O sofrimento de Jó foi na medida que ele suportava. O seu sofrimento é na medida que você suporta. Por isso que tem um ditado muito famoso, todo mundo conhece, Deus só dá o frio conforme o cobertor da pessoa. Deus me mandou para esse país aqui, porque ele sabia que ele ia conseguir me vestir o suficiente para não morrer de frio. Do contrário, ele não teria me trazido para cá. Ele sabia que a Miriam era capaz e suficiente de prover para ela e para a família o suficiente para não morrerem de frio. Então, Deus só dá o frio conforme o cobertor, Deus só dá o sofrimento conforme a capacidade da pessoa de suportar esse sofrimento. Então, quando você vê uma pessoa naquela condição na rua, é porque ela tem condições de suportar aquilo. Tá? A única coisa que nós devemos fazer é orar por ela. Pedir ao Senhor, o Espírito Santo, para trabalhar, tocar e mudar a história daquela pessoa, se aquela pessoa está disposta a querer mudar. Teve uma experiência muito interessante que Jesus passou em uma das suas viagens, porque Jesus fez muitas viagens, viu, gente? Não pensa você que Jesus ficou só em Nazaré, usando todinho, que não ficou não, viu? Jesus não ficou só em Nazaré, não. Ele ficou em Nazaré até que o irmãozinho dele, mais velho depois dele, tivesse condições de tomar conta da família como chefe de família. Para isso ele educou e ele tem uma palavra que a gente fala, né, que a gente instrui uma pessoa, né? Então, ele instruiu o irmão dele, o mais velho, que é o Simão, ele instruiu o Simão a trabalhar, né, e ajudar a família e ser o cabeça da família. Ele treinou o irmão dele para ser o cabeça da família, porque ele sabia que ele não ia estar lá o tempo todo. Quando ele começou a crescer, como ele começou até os 14 anos, ele não tinha ideia do que ele seria. Ele não tinha. Ele era um adolescente que estava ainda se descobrindo. E Maria nunca contou para Jesus a visão do anjo Gabriel. Ela nunca contou para Jesus. Jesus não soube desse episódio de Maria, porque ela não queria
colocar um fardo nas costas de Jesus, então ela não disse para ele. Ela só falava que ele tinha uma missão especial e que ela achava que ele era o Messias. Já José não achava que ele era o Messias guerreiro, o Messias rei. Ele achava que Jesus tinha uma missão de profeta, que ele era especial, mas no sentido espiritual. Já Maria queria que ele fosse no sentido material. Que foi assim que ela interpretou a visão do anjo, Gabriel. E Jesus sabia que ele não seria, ele desde pequeno ele sabia que ele não era um Messias, político. Ele sabia disso, desde pequeno. Então ele foi mais na tendência de José. Por isso que ele ouvia mais José do que Maria, porque Maria tinha o sonho de todo judeu de se livrar de Roma. Já José, ele já tinha uma visão mais espiritual da missão de Jesus. Então, Jesus viajou muito, ele conhecia muito, viajou muito. Nós vamos falar sobre isso depois, não agora. Vamos falar isso na época da Páscoa, quando eu estiver em Chipre, preparando, né? Porque em Chipre a preparação da Páscoa já começou. Na verdade, começa amanhã, domingo. Amanhã é o primeiro dia de Quaresma em Chipre. E eu vou estar lá esse ano, eu vou estar lá para comemorar com os chipriotas a Páscoa. E aí, lá em Chipre, nós vamos falar sobre a vida de Jesus. Eu vou contar para vocês o que eu sei, o que eu já estudei, sobre como é que foi a vida de Jesus, desde a saída do Egito, quando ele tinha 2 anos de idade, e chegou em Nazaré. Na verdade, Maria não queria ir para Nazaré. Maria queria ir para Belém, porque ela achava que o Messias, filho de Davi, deveria ser criado em Belém. Mas José, olha aí, gente, José não era nascido da família de Davi. José foi adotado por uma família da raiz de Davi. Ele foi adotado pequeno, porque os pais dele morreram, e aí ele foi adotado pela família de Belém. E ele foi criado em Belém, como filho desse casal, que era da descendência de Davi. Mas ele mesmo, o DNA dele não era de uma outra tribo de Israel. Então José sabia que ele não era da tribo de Davi. Maria, a família de Maria era metade da tribo de Judá e metade da tribo de Levi. O pai de Maria era da tribo de Levi e a mãe de Maria era da tribo de Judá. Em Israel, quem determina a descendência tribal é o homem, não é a mulher. Em Israel, a mulher determina a descendência hebraica. O homem determina a descendência tribal. Como José não era nascido, não era originalmente da tribo de Davi, e como o pai de Maria era levita e não da tribo de Judá, José sabia que Jesus seria um Messias, mas não o Messias que Israel estava esperando. E é justamente por isso que hoje, até hoje, o judeu não aceita Jesus como Messias prometido por Isaías. Não, por Isaías não, pelos profetas, por Ezequiel e por Jeremias. Porque ele, na descendência dele, de Jesus de Nazaré, ele não é puramente da tribo de Davi. Vocês entenderam agora o problema que está?
Então, o que tem que acontecer é Israel tem que aceitar Jesus como o Messias sofredor, o Messias de Isaías 53, aquele que vai ligar. Agora, o Messias, o Messias político é um outro Messias. Esse tem que vir. Esse tem que vir. Jesus é o nosso sacerdote. Ele é o sacerdócio real. Ele é que nos liga ao Pai. Sem ele, não existe. Não existe. Sem Jesus não existe o ligamento, gente. A ligação entre o Pai é Jesus. Até um religioso, por exemplo, de Zoroastro, ou um religioso da Índia, a primeira pessoa que ele vai ver na hora da morte dele não é os deuses que ele tem. Quem vai recebê-los é Jesus. E naquele momento crucial ele vai ter uma opção. Ou você me segue e eu te levo para o paraíso, ou você vai se perder. Tem muitas histórias de, de quase morte de judeus, em que, quando eles estavam nessa transição, eles encontraram com Jesus, foi o que veio recebê-los. É muito difícil para um judeu tradicional, aquele judeu religioso, aquele que usa aqueles negocinhos, aquele chapéuzão, aquelas coisas, é muito difícil para um judeu daquele aceitar a mão de Jesus de Nazaré quando ele está nessa experiência de quase morte. É muito difícil. Porque ele pensa que é o inimigo que tá ali tentando ele. E aí é uma situação complicada. Tem que ser o Espírito Santo trabalhando no coração do judeu para convertê-lo mesmo, gente. O judeu tradicional, religioso, tradicional mesmo, aquele que você vê que nem conversa com você, ele conversa porque ele só conversa com outro judeu da mesma linhagem dele. Esse judeu, para se converter, é milagre. É milagre. Então vamos lá para o livro de Jó. O capítulo é curtinho, por isso que eu fiz essa introdução. Jó, porque os discursos de Jó são divididos, né? Então esse aqui foi dividido em duas partes. Nós vamos ler só a primeira parte do discurso de Jó. Vamos ver o que Jó respondeu para Elifaz. Vocês viram que no capítulo anterior, o Elifaz acabou com o Jó, né? Acabou com o Jó. Chamou de pecador, de traidor, de tudo, gente. E vamos ver o que Jó responde. Então respondeu Jó, capítulo 16. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vós sois consoladores molestos. Jó já estava perdendo a paciência. Você imagina, gente, quantas pessoas que devem ter ido lá visitar Jó. Ele falou: Jó, confessa o seu pecado, porque quando você confessar o seu pecado, aí a cura vai vir, Jó. Enquanto você não confessar, Jó. Aí Jó pensava: meu Deus, o que eu vou confessar? O quê? Gente, eu me lembro muito de certas coisas que a gente ouve na igreja. Por exemplo, está acontecendo isso com você porque você deve estar pecando. Né? Não tem muitas essas coisas assim na igreja, gente. Ou, isso não acontece com você porque você não tem fé. Jesus. Mesma coisa que Jó está falando. Tudo que vocês estão falando aí eu já ouvi.
Vocês são consoladores molestos, vocês só estão me molestando, vocês só estão me irritando, vocês só estão me deixando mais para baixo do que eu já estou. Vocês não estão me ajudando. Vocês estão me deixando chateado. Versículo 3. Não terão fim as vossas palavras de vento? Ou o que é ou o que é que vos irrita para responderdes assim? Já falou, por que vocês estão falando desse jeito? Por que vocês estão se irritando comigo? Por que vocês estão me agredindo tanto? Jogando em cima das minhas costas tanto pecado, coisa que eu não cometi. Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha? Já falou assim, calça o meu sapato aqui agora. Naquela época não existia sapato, né, gente? Só tinha sandálias. Já estava dizendo, vem ficar no meu lugar. Porque se eu tivesse no lugar de vocês, vendo vocês nessa situação, eu não falaria essas coisas. Jó falou assim, vem. Se põe no meu lugar, vem aqui, calça o meu sapato. Vem sofrer comigo a minha dor. Isso chama empatia, né? E ele fala, falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha? Ou amontaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? É o que eles estavam fazendo contra ele, contra Jó. Ficava, né, jogando em cima dele pecado que ele não havia cometido. Incriminando os filhos dele que já estavam mortos. Aí ele fala, versículo 5, antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Gente, é o que eu falei para vocês, quando a gente vê alguém sofrendo, não vamos jogar mais sofrimento em cima delas, não. Vamos ter uma atitude de amor, não palavras, atitude. O que aqueles amigos poderiam fazer? Poderiam ter trazido ungüentos, ao invés de palavras. Poderiam ter trazido uma água para refrescar, alguma coisa, tivesse uma ideia. Ai, será que lá não tinha aloe vera, né, gente? Para eles usarem aloe vera para aliviar. Porque a aloe vera, ela alivia as feridas. É o que já está falando, eu vos consolaria. Não com palavras, com atitude. Quando você vê um mendigo na rua, você não precisa dar esmola para ele, não, porque às vezes aquela atitude de dar a esmola para ele vai viciar o cidadão, como tem uma música aí no Brasil, né? Mas ore por aquela pessoa. A oração, gente, vai ser muito melhor do que você dar R$ 5 para ele. Que a oração vai mudar aquela situação dele, se ele estiver disposto a mudar. O Espírito Santo pode trabalhar ali. Então, ore, passe. Quando todo mendigo que você passar pela rua, não olha de cara feia, não. Já faz aquele olhar rápido para não deixar a pessoa, né, inconfortável. Você dá uma olhada rápida e naquele olhar você já ora, Senhor, põe a tua mão na vida dessa pessoa, que o Espírito Santo trabalhe na vida dela. Senhor, toma essa pessoa nas tuas mãos. Amém. Em nome de Jesus. Versículo 6. Se eu falar, a minha dor não cessa. E calando-me, qual é o meu alívio? Quer dizer, se ele ficar calado, a dor não vai cessar. Se ele falar também, não tem alívio nenhum. Na verdade, ó Deus, exauriste as minhas forças, assolaste toda a minha família. Gente, Jó só estava falando, Senhor,
você acabou comigo e ainda acabou com a minha família. Não foi só comigo, não. O Senhor acabou com tudo. Até com a minha família você acabou. Na verdade, o versículo 7, na verdade, ó Deus, exauriste as minhas forças, porque ele estava doente ali, ele não conseguia nem se levantar. Assolaste toda a minha família. Testemunha disso é que já me tornaste enrugado, a minha magreza se levanta e testifica contra mim. Olha, gente, a situação dele. Olha a situação desse homem. É. Ele está olhando para os amigos dele e está jogando na cara dos amigos dele, porque os amigos dele estavam até de cabeça baixa para não olhar, porque aquela visão não era agradável. Um homem, porque as casas eram de pedra naquela época, né? O chão também era todo de pedra também, eles faziam os tijolos, queimavam os tijolos e cobria, né? E como ele era uma família rica, por certo, a casa dele era com pavimento de tijolo queimado. Ele estava ali, naquela situação, no chão, porque ele não conseguia ficar em cima de nada. O único lugar mais fresco era o chão, era aquele tijolo queimado. Ele estava ali, magro, enrugado, cheio de ferida, a barba já toda desgrenhada, o cabelo já devia estar caindo de tanta, né, que ele não conseguia tomar banho. Como é que toma banho, gente, com isso? Então, era uma visão que não era agradável. Então, Jó viu que eles não estavam nem mais olhando para ele, ele começou a falar. Ele já falou que ele estava todo quebrado, que ele não aguentava, não conseguia nem mais ficar em pé, que Deus já tinha acabado com a família dele, que ele estava todo enrugado, né? Aqui, ó. Testemunho disso é que já me tornaste enrugado, a minha magreza se levanta e testifica contra mim. Na tua ira, na sua ira, ele me despedaça e me persegue, e range os dentes contra mim. O meu adversário aguça os olhos contra mim. Aqui, quer ver? Versículo 11. Deus me entrega ao perverso e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, colocou-me por seu alvo. Cercam-me os meus frecheiros, atravessa-me os rins e não me poupa, o meu fel derrama pela terra. Mesmo sem ele saber o que tinha acontecido, por que ele estava nessa situação, ele aqui já atribui que existe um inimigo. Jó aqui, ele já começa a entender que tem alguém que está indo contra ele e que o Eterno permitiu que isso acontecesse. Ele só não sabia a razão, porque nós nunca descobrimos a razão enquanto estamos no processo. Eu já falei isso antes, eu estou falando de novo. Todas as vezes que entramos num processo que o Eterno nos coloca, nós nunca sabemos a razão daquilo. Por isso que a gente nem deve falar por quê, porque no futuro você vai entender, como Jó entendeu. Então, quando você estiver passando pelo processo de sofrimento, não pergunta por que eu, por que eu, por que eu, por que você, porque o Eterno tem um plano com a sua vida. É só isso. É, só isso. Você foi premiado pelo plano do Eterno. Mas para que esse plano se cumpra, ele tem que passar você pela mão do oleiro. Você tem que ser quebrado, refeito, quebrado de novo, refeito de novo, quebrado e refeito, como foi Jó. É difícil, né? É, eu sei.
Eu passo por isso todos os dias. Eu estou passando por um processo agora, assim. O Senhor está me quebrando também. E eu não vou perguntar por quê, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu não vou perguntar por quê. Eu vou agradecer o processo e dizer: Senhor, cumpra-se a tua vontade. Nós estamos chegando na Páscoa. E o que Jesus disse quando ele estava no Getsemane? Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que a tua vontade seja feita. Ah, para você chegar nesse ponto, haja quebradura de vaso, viu? Haja quebradura de vaso. Aí ele fala: descansado estava eu, porém ele me quebrantou. O vaso, quando está ali naquele lugar bonitinho, né, ele nem sabe o que vai acontecer com ele. Aí quando ele cai, quebra e vai ter que ser refeito, aí dói, né? Versículo 14. Quebranta-me com golpe sobre golpe, arremete contra mim como um guerreiro. Foi o que aconteceu com ele, né, gente? Um dos servos chegou e falou, ó, mataram todos o seu gado morreu. Aí vem o outro, falou, ó, suas ovelhas foi arrebatada, ó, os seus camelos foram roubados. Foi um atrás do outro. No mesmo dia, um atrás do outro. Meia hora, vinha um e falava uma coisa. E no final veio um vendaval, caiu, que rebentou a casa, e a casa caiu em cima deles. Matou todo mundo. Servo, criado. Se tivesse neto também foi tudo. Gente. Não foi fácil para Jó, não. Não está sendo fácil para você? Pois é. Mas o Senhor tinha um propósito. E na sua vida Ele também tem um propósito. Não desanimes, Deus proverá. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te abandonará. Deus velará por ti. Não desanimes. Deus proverá. Aí vem o versículo 15. Cozi sobre a minha pele o pano de saco e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto está vermelho de chorar e há sombras escuras em redor dos meus olhos. Ele está descrevendo a condição que ele está. Sombras escuras é aquele roxo que fica quando a pessoa está muito sofrida. Ele fala isso aqui, ó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar. Gente, uma pessoa numa situação dessa, a única coisa que ela vai fazer é chorar, né? E aí ele fala que em volta do rosto dele está roxo. Quantas vezes a gente sofre tanto que fica roxo em volta dos olhos? Quando você vê uma pessoa com roxo em volta do olho, assim, aquela coisa escura em volta, pode saber que ali houve muito sofrimento. Ore por ela. Pede misericórdia da Eterna por ela. Contudo, as minhas mãos estão livres de violência e a minha oração é pura. Já está dizendo, as minhas mãos nunca praticaram violência. Eu nunca fui ruim com ninguém. Mas aí você vai, os amigos dele vão falar, aí ó, tá vendo? Por isso que Deus não te cura, porque você fica falando que você é bom. Oh, Jesus, tem compaixão de nós, né? Aí ele, versículo 18, ó terra, não cubras o meu sangue, não haja descanso para o meu clamor. Agora mesmo está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos zombam de mim e os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele defenda o direito que o homem tem diante de Deus
e que o Filho do Homem tem perante o seu próximo. Decorridos poucos anos, seguirei o caminho por onde não tornarei. É. Aí termina o capítulo 16. Então ele pleiteia a ajuda do Eterno aqui, né? Agora mesmo está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Ele pode estar se referindo aqui aos filhos dele, porque eles eram testemunhas do que o pai fazia, mas ele pode também estar se referindo ao Eterno, dizendo que apesar de tudo, ele confia no Eterno. Mas como ele fala testemunha, e a palavra testemunha que está no minúsculo, eu diria que talvez seja com relação aos filhos mesmo, e aos genros, né? Ele tinha genro também, ele tinha filhos e filhas e morreu todo mundo. Então ele tinha genro, tinha os filhos. Pode ser que ele tenha falado assim com relação aos filhos dele. Mas vamos lá saber, né? E pode ser que seja o Eterno também. Porque aqui depois ele fala para que ele defenda o direito que o homem tem diante de Deus e que o Filho do Homem se tem perante o seu próximo. Mas talvez seja, talvez ele se, os meus olhos se fazem lágrimas diante de Deus. Aqui já ele está dizendo que é o Pai eterno mesmo, né? Aí vocês também podem pensar sobre isso. Será que ele estava se referindo aqui no capítulo, no versículo 19, ele estava se referindo à família dele, aos filhos dele, que o Senhor tinha levado, né, quando caiu a casa em cima deles? Na minha percepção, eu diria que ele estava falando sobre eles, porque como ele fala aqui, contudo as minhas mãos estão livres de violência e a minha oração é pura, é, e ele fala, ó terra, não cubras o meu sangue, não haja descanso para o meu clamor, agora mesmo está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Pode até ser que seja com relação a eterno, mas pode ser também que seja com relação aos filhos que foram, né? Que seriam a testemunha dele de que ele não, de que a mão dele não tinha sangue e que o coração dele era puro. Então tá, gente. Fica aí mais um estudo, né? Do livro de Jó. Tem sido um caminho bem interessante, né, gente? Eu tenho gostado muito, tem falado muito ao meu coração esse estudo do livro de Jó. Eu não pensei que ele ia fazer ele ia fazer tanto sentido para mim pessoalmente, como ele está fazendo agora. Eu não gostava do livro de Jó antes. Eu lia ele quando eu passava ele rapidinho. Mas estudando agora, estou entendendo muito. Também a maturidade, né, gente, vai ensinando para a gente, né? A maturidade, os anos vão ensinando a gente como é que a gente deve enxergar a palavra do Eterno também. Então tá, vocês fiquem com o Eterno, tenham um bom domingo amanhã, tá? Eu vou estar em casa amanhã, porque eu vou ter que cuidar de neto amanhã. Então, fazer dar a minha parte, né? A minha filha quer ir jantar com o marido e vai deixar os meninos aqui comigo. Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom final de dia hoje. Tchau, tchau.